Certa vez, Padre Pio presenciou uma visão tão profunda e reservada que transformou para sempre sua percepção sobre os lares onde as pessoas vivem. Não houve estrondos nem aparições grandiosas. Tudo começou com algo quase imperceptível, um gesto singelo, uma prece sussurrada e algumas gotas d'água que caíram sobre o batente de uma porta. Mas o céu enxergou muito além do que os olhos humanos poderiam captar. De repente, a visão se abriu diante dele. Padre Pio se viu dentro de uma casa simples, sem nenhum luxo. Uma mesa gasta pelo uso, um crucifixo na parede, uma janela deixando entrar a luz pálida da manhã. Era um lugar comum, onde alegrias e tristezas conviviam lado a lado, onde as pessoas rezavam, riam, discutiam, perdoavam, carregavam seus fardos, e noite após noite, buscavam descanso para suas almas cansadas. Então, ele observou alguém benzer a entrada com água benta, um movimento rápido da mão, uma oração discreta, um gesto que a maioria das pessoas faz sem esperar ver nada de extraordinário. Mas algo extraordinário aconteceu. Padre Pio viu as gotas brilharem, não com a luz deste mundo, mas com um fulgor vivo, celestial. Elas cintilavam ao tocar a madeira e, aos olhos espirituais, aquilo que parecia água comum explodia em faíscas de fogo. Uma claridade suave, porém irresistível, espalhou-se pelo batente, subiu pelas paredes e impregnou o próprio ar. Padre Pio prendeu a respiração. O céu acabará de adentrar aquela casa. Em seguida, ele viu o anjo da guarda do lar se mover. O ser celestial avançou com uma força renovada, como se aquele gesto de bênção tivesse despertado uma autoridade que ele aguardava há muito tempo. Sua presença se expandiu pelos cômodos, estendendo uma proteção que envolvia tudo como um escudo. Padre Pio compreendeu na mesma hora, a bênção dera ao anjo permissão para guardar aquele lar com ainda mais intensidade. Mas então, algo mais perturbador chamou sua atenção. Em um canto escuro do cômodo, onde a luz não alcançava, uma sombra se agitou. No instante em que a água benta tocou o batente, ela recuou bruscamente, não de forma lenta, mas com um movimento quase desesperado. O gesto a ferira. Padre Pio entendeu que a água benta não traz apenas bênção, mas também purificação. E o que é purificado não pode ser reivindicado pelas trevas. Uma tristeza profunda o invadiu. Ele percebeu quanto tempo aquela sombra estivera ali, despercebida pela família, sem dominá-los ou controlá-los, mas influenciando o ambiente. Alimentava-se de tensões, desânimos, medos e ressentimentos não ditos. As trevas raramente invadem um lar com estrondo. Elas se instalam aos poucos, através de feridas, desentendimentos, ansiedades e negligência espiritual. E aquele simples gesto de bênção havia rompido tudo isso. A visão então mudou. Padre Pio acompanhou a pessoa abençoando cada cômodo da casa, um após o outro. A cada movimento da mão, raios de luz se desprendiam das gotas, preenchendo o espaço com uma pureza que fazia as sombras se dissiparem. À medida que a claridade se espalhava, revelava realidades espirituais ocultas sob a rotina cotidiana. Na cozinha, ele viu o peso das preocupações não expressas, o medo do futuro, o cansaço de cuidar dos outros, a angústia das dificuldades financeiras. No momento em que a água benta tocou o ar, aquele fardo aliviou-se um pouco, como se a carga tivesse se tornado mais leve, compartilhável. No quarto, havia memórias, algumas serenas, outras dolorosas. A bênção suavizou as lembranças dolorosas, afrouxando seu aperto sobre a alma. O anjo da guarda envolveu o ambiente com ternura, como se tecesse fios de cura pelo cômodo. No corredor, Padre Pio viu vestígios de conflitos silenciosos que haviam atravessado a casa, discussões, mal-entendidos, palavras ditas no calor do momento. A bênção dissolveu o resíduo espiritual deixado ali, tornando o ar mais leve, mais limpo. Depois, ele chegou ao quarto de uma criança. Ao ver a água benta cair sobre o berço, algo extraordinário aconteceu. O anjo da guarda da criança se iluminou, quase ofuscante. Ele se ergueu, vigilante, fortalecido pela bênção para afastar pesadelos, temores e perturbações espirituais que costumam assombrar as almas pequenas. O céu sussurrou a Padre Pio que o lar é um campo de batalha, sutil e oculto, mas ainda assim um campo de batalha. E a água benta não é apenas água.
Ela carrega a marca da bênção da Igreja, a graça do batismo estendida ao espaço, um sinal material que transporta fogo espiritual. A visão então se aprofundou. Padre Pio viu um momento no futuro próximo, uma noite em que uma tristeza profunda ameaçaria a família, um instante em que o medo poderia se infiltrar para sussurrar desespero na mente de alguém vulnerável. Mas a bênção feita dias antes havia criado uma barreira. Quando a sombra tentou se aproximar, ela parou no limiar e recuou violentamente, incapaz de ultrapassar a linha invisível da graça. A casa permaneceu intocada. A tristeza passou como uma tempestade que jamais atingiu aquele lar. Os olhos de Padre Pio se encheram de lágrimas. Ele compreendeu quantas tragédias o mundo jamais vê, porque a proteção divina as impede de forma silenciosa, discreta, através de gestos tão simples quanto benzer uma casa com água benta. A visão se ampliou mais uma vez. Ele viu alguém abençoando o quarto de um ente querido, alguém que lutava contra a depressão, a ansiedade ou um peso espiritual. Quando a água caiu sobre o batente, o ambiente inteiro se transformou. O ar ficou mais leve. O anjo da guarda daquela pessoa ganhou força. A desordem espiritual se dissipou. O céu parecia repousar ali, aguardando pacientemente para curar quem sofria. Padre Pio percebeu que a água benta não impõe a graça a ninguém. Ela prepara o lugar para que a graça seja recebida. Em seguida, ele viu uma casa onde nenhuma bênção era feita há anos. As sombras ali eram mais densas. O anjo lutava, limitado não por falta de amor, mas por falta de um convite espiritual. Padre Pio sentiu um peso, como se batalhas tivessem sido travadas sem apoio. O céu lhe mostrou um contraste. Um lar abençoado brilhava no mundo espiritual, enquanto um lar sem bênção parecia opaco, sobrecarregado, vulnerável. Não amaldiçoado, apenas desprotegido. Então, uma nova cena se desenrolou. Uma alma entrou em casa após um dia difícil, carregando raiva e mágoa do mundo exterior. Assim que cruzou a porta abençoada, a graça que pairava no ar a acolheu. A raiva se afrouxou. A amargura se dissolveu um pouco. O lar a envolveu, acolheu, curou feridas que ela nem sabia que sangravam. Padre Pio entendeu, uma casa abençoada se torna um santuário não apenas para o corpo, mas para a alma. A visão então alcançou seu momento mais intenso. Padre Pio viu uma presença adentrar o lar durante a bênção, não uma aparição, mas um brilho suave. Cristo mesmo, embora invisível à família, percorreu os cômodos. Tocou as paredes, os leitos, o ar. A água traçou sua bênção nos cantos onde nenhuma oração chegava havia anos. Padre Pio sentiu algo avassalador naquele instante, a verdade de que a água benta não apenas purifica um lar, mas convida Cristo a habitá-lo. E ali, a visão se deteve. A alma para o encontro definitivo. Não se trata apenas de purificar um espaço, mas de santificá-lo como um portal entre o visível e o invisível. Quando a água benta toca as paredes, os objetos, o ar, ela não age sozinha, carrega consigo a autoridade de Cristo, que a consagrou no batismo e na cruz. Cada gota é um eco da redenção, um lembrete de que o céu não abandona os seus, mesmo nos momentos mais frágeis da existência. Padre Pio compreendeu então que a água benta não é um amuleto, nem um gesto supersticioso. É um sacramento em miniatura, um sinal tangível da graça que opera mesmo quando não a vemos. Ela não substitui a fé, mas a alimenta, não anula o sofrimento, mas o transforma em caminho. Naquele instante, a visão revelou-lhe algo ainda mais profundo. O poder da água benta está diretamente ligado à intenção de quem a usa. Não é a quantidade que importa, nem a força do gesto, mas a humildade do coração que a oferece. Uma mãe que abençoa o quarto do filho com lágrimas nos olhos, um idoso que traça uma cruz na porta com mãos trêmulas, um sacerdote que asperge a casa de um moribundo com voz firme, todos eles, sem saber, estão participando de um mistério que transcende o tempo. A visão então se expandiu, mostrando-lhe não apenas lares, mas também igrejas, hospitais, prisões e até mesmo ruas onde a água benta havia sido aspergida em momentos de necessidade. Em cada lugar, Padre Pio viu o mesmo padrão. Onde a água tocava, as trevas recuavam, mesmo que por um instante. Não era uma vitória definitiva, o mal ainda rondava, como sempre ronda, mas uma trégua sagrada, um espaço onde a luz podia respirar.
Ele entendeu que a água benta não elimina o conflito espiritual, mas o equilibra. Ela não apaga as feridas, mas as expõe à cura. E, acima de tudo, ela recorda ao homem que ele não está sozinho na batalha. Por fim, a visão o conduziu a um último cenário, o mais simples, ao mesmo tempo, o mais revelador. Uma mulher, de joelhos no chão de sua cozinha, aspergia a água benta sobre os alimentos antes de prepará-los. Não era um ritual elaborado, apenas um gesto cotidiano, quase automático. Mas aos olhos espirituais de Padre Pio, cada gota que caía sobre o pão, as verduras, a água do cozimento, se transformava em uma bênção que se estendia muito além da refeição. Os alimentos não apenas nutriam o corpo, mas também fortaleciam a alma. A graça, invisível, descia com o vapor da panela, misturava-se ao sal, impregnava o pão. E quando a família se reuniu à mesa, Padre Pio viu algo extraordinário. Os anjos se aproximavam, não como espectadores, mas como participantes. A refeição se tornava um ato sagrado, um momento em que o céu e a terra se encontravam na simplicidade do cotidiano. A visão então se dissolveu, deixando Padre Pio com uma certeza que o acompanharia pelo resto de seus dias. A água benta é um dom que Deus oferece para que o homem não esqueça sua presença. Ela não é mágica, mas é poderosa. Não é um fim em si mesma, mas um instrumento de misericórdia. E, acima de tudo, ela é um convite, para que cada um, em sua própria casa, em seus próprios gestos, possa transformar o ordinário em sagrado. A alma para o momento da morte, assim como já o fizera no instante do batismo. A visão alcançou então sua revelação derradeira. Padre Pio contemplou Cristo adentrando lares onde a água benta fora usada com fidelidade, em silêncio, com reverência, como um rei que responde a um convite há muito esperado. A presença de Jesus demorava-se nesses lugares abençoados, repousando sobre as paredes, preenchendo o ar, aguardando que os corações se abrissem. Essas casas se tornavam espaços onde os fardos se aliviavam com mais leveza, onde o perdão chegava com mais naturalidade, onde o medo recuava sem resistência, onde o amor florescia sem obstáculos. Um lar abençoado se converte em morada de Deus. E Padre Pio compreendeu, com o coração trêmulo, a verdade que o céu gravara em sua alma: a água benta não é mero símbolo. Ela é uma porta, um escudo, uma purificação. Uma prece que carrega o peso da cruz. Quando abençoamos nossa casa, convidamos o céu a habitar entre nossas paredes. Afastamos o que busca ferir. Fortalecemos os anjos designados para nos guardar. Criamos um santuário onde a graça pode respirar. E Padre Pio jamais esqueceu o que vira, pois, uma vez testemunhado que a água benta opera no mundo invisível, jamais se atravessa um lar da mesma maneira. Cada gota aspergida é um eco da redenção, cada gesto de fé, um ato de resistência contra as sombras. E assim, o ordinário se faz sagrado, não por magia, mas pela mão de Deus que se estende, paciente, à espera de quem o convide a entrar.